Ok, pessoal, vamos dar sequência agora, né, no nosso estudo dos fluidos, né, da mecânica de fluidos. Esse é o vídeo 33, a gente vai entrar numa próxima sessão, então, desse capítulo de fluidos, que é a chamada hidrodinâmica, tá? No capítulo, aliás, nas sessões anteriores, né, a gente trabalhou com a hidrostática, que eram fluidos em condição de equilíbrio de forças. Aqui a gente vai tratar de fluidos em movimento, tá? Em particular, a gente vai focar no estudo de líquidos em movimento no interior de encanamentos, por exemplo, tá? E a gente vai estabelecer uma série de relações entre as grandezas dinâmicas, né, desses sistemas. Por exemplo, quais as relações entre a pressão que um líquido exerce nas paredes do encanamento onde ele está passando e a velocidade com que ele está fluindo por dentro daquele encanamento. São coisas desse tipo que a gente vai aprender a tratar a partir de agora, tá? Na verdade, existe toda uma área da física chamada dinâmica de fluidos, né? Que estuda o escoamento dos fluidos aí nas situações do dia a dia, né? O pessoal, por exemplo, de engenharia mecânica tem que se aprofundar nisso, né? Aqui a gente não vai se aprofundar tanto, né? A gente vai se restringir ao caso mais simples possível de escoamento de fluidos aí dentro de um encanamento, tá? Essas simplificações que a gente vai tratar estão colocadas aqui, tá? Então, todas as situações que a gente vai tratar vão obedecer essas restrições. A gente não vai estudar casos gerais de escoamento de líquidos, tá? A gente vai estudar casos particulares mais simplificados, ok? Mas que, embora tenha essa simplificação, vão trazer resultados importantes para a gente, tá? Então, quais que são essas aproximações teóricas que a gente vai fazer? Bom, em primeiro lugar, a gente vai considerar que o escoamento do líquido no interior do encanamento é um escoamento que a gente chama de laminar. O que isso significa? Em cada ponto desse encanamento, a velocidade do fluido é sempre a mesma, tanto em módulo quanto em direção, tá? Então, a velocidade do líquido que está passando num determinado ponto lá do encanamento vai ser sempre a mesma ao longo do tempo, tá? Então, atenção com isso, gente. Eu não estou dizendo que a velocidade do líquido vai ser a mesma em todos os pontos. Eu estou falando que para um determinado ponto, a velocidade do líquido que está passando por ali vai ser sempre a mesma ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, né, você tem um encanamento que tem uma parte, digamos, né, uma parte mais espessa e uma parte mais fininha, né? Aí você tem líquido passando aqui e líquido escoando para cá, né? Entrando no encanamento e saindo aqui do encanamento. Eu não estou falando que a velocidade do líquido vai ser a mesma em todos os pontos, não. A gente já vai ver que a velocidade em uma determinada região vai ser diferente da velocidade na outra região, né? Dependendo da espessura do encanamento, tá? A gente vai discutir isso daqui a pouco. Então, eu não estou falando que a velocidade aqui vai ser igual à velocidade aqui no meio e a velocidade aqui não. O que eu estou falando, no caso do escoamento laminar, é que para um determinado ponto lá do encanamento, a velocidade do líquido que está passando por ali é sempre a mesma, ou seja, não varia no tempo, tá? Mas a velocidade varia entre os pontos, mas não varia no tempo. Essa é a ideia, tá legal? Então essa é a primeira aproximação, que a gente chama de escoamento laminar, tá? A segunda aproximação é o seguinte, a gente vai considerar que o líquido que está em movimento lá no encanamento é um líquido incompressível, ou seja, independente da velocidade com que ele está fluindo e da pressão que ele exerce nas paredes do encanamento, essa densidade é sempre constante, tá? Essa é a ideia de líquidos incompressíveis, tá? Outra coisa também, aproximação importante, a gente vai desprezar qualquer tipo de atrito. Então, atrito tanto entre o líquido e as paredes do encanamento, quanto atrito entre as camadas de líquido, as camadas do próprio líquido, que é o que a gente chama de viscosidade, né? Então, a viscosidade é uma medida, é um parâmetro que é uma medida do atrito entre as camadas de fluido. Isso é fácil de enxergar, por exemplo, quando a gente pega um líquido bem grosso, né, bem viscoso, por exemplo, óleo ou mel de abelha, né, quando você pega mel, por exemplo, e tira ele, né, deixa ele derramar um pouco no recipiente, você vê que ele custa a derramar, né? O escoamento dele é bem lento, porque você tem atrito entre as camadas de fluido, né? O escoamento, nesse caso, já não é mais laminar. Cada parte do fluido vai escoar com uma certa velocidade, né? Então, e existe atrito entre elas, tá? Então, isso é consequência da viscosidade, ok? Então, isso a gente vai desprezar, tá?
E no caso, por exemplo, de água fluindo no encanamento, de fato a viscosidade ela é bem pequena, ela é essencialmente desprezível, tá? Então não existe atrito entre as camadas de fluido e não existe também atrito com as paredes do encanamento onde a água, onde o líquido está passando. Tá? E a gente vai desprezar também turbulências. Então, qualquer tipo de aqueles redemoinhos que se formam, né, durante um fluxo, né, numa situação geral, durante um fluxo de líquido, esses redemoinhos locais a gente vai desprezar também. A gente vai considerar que o fluxo ele é totalmente laminar e rotacional, né? Ou seja, não tem turbulências locais ao longo da trajetória do fluido. Tá ok? Então são essas aproximações que a gente vai poder descer. E aí, alguns conceitos, né, que são importantes para a gente tratar quantitativamente o escoamento de líquidos. O primeiro deles é o conceito de linha de corrente. Uma linha de corrente é simplesmente a trajetória que um elemento de fluido, né, uma porçãozinha infinitesimal de fluido, executa no espaço. Né? Então, por exemplo, aqui, né, eu peguei esses pontos vermelhos aqui, são dois elementos de volume infinitesimais do líquido que está passando por essa região aqui. Digamos que isso aqui seja um encanamento. Né? Então, você tem líquido passando aqui por dentro e eu estou observando um pedacinho, né, uma porçãozinha infinitesimal daquele fluido que está passando por ali. Digamos, por exemplo, né, que você tem uma sujeirinha ali, uma poeira, né, uma semente de árvore, né, uma semente de planta, que está colocado ali, que está sendo empurrado por esse elemento de fluido. Você está observando o movimento daquela semente, né, daquele pontinho que está colado naquele elemento de fluido. Então, essa trajetória aqui, que aquela semente, né, vai executar, ilustra bem o conceito de linha de corrente. Essa trajetória é justamente uma linha de corrente. Tá legal? E o conjunto de linhas de corrente, né, devido às diferentes porções do fluido, é o que a gente chama de tubo de corrente. Então, esse conjunto, aqui eu desenhei só 3 linhas de corrente, né, mas poderia ter representado várias outras. Esse tubo, né, esse conjunto de linhas de corrente é um tubo de corrente. Tá? E aí, na hora de desenhar essas linhas de corrente, a gente obedece algumas regras, né, algumas restrições. Basicamente duas. Né? Aqui a gente tem o seguinte: duas linhas de corrente nunca se cruzam. Por quê? Como a gente está supondo que o escoamento é laminar, eu tenho uma velocidade bem definida do fluido em cada ponto. E como não tem turbulência, eu não posso ter cruzamento de linhas de corrente. Porque se duas linhas de corrente se cruzassem, né, se eu tivesse uma linha de corrente assim e outra linha de corrente assim, aqui eu teria uma velocidade e aqui eu teria uma outra velocidade. Qual das duas que seria a verdadeira? Fica indefinido, né? Porque em cada ponto eu só posso ter uma única velocidade do fluido, porque o meu escoamento é laminar e é sem turbulência, tá ok? Então isso aqui não acontece. Duas linhas de corrente não vão se cruzar, tá? E outra coisa, outra convenção que a gente usa, né? Nas regiões onde eu tenho maior densidade de linhas de corrente, né? Ou seja, onde as linhas estão mais próximas, a velocidade do líquido que está passando por ali é maior do que em outras regiões, né? Então, onde há maior densidade de linhas, a velocidade V é maior. Nesse encanamento, nesse tubo de corrente que eu coloquei aqui, né? Essa porção aqui, essa região é mais fina do que lá. Então, aqui eu tenho as linhas de corrente que estão mais próximas do que aqui. Então, aqui, ó, a velocidade do líquido passando por essa região é maior do que naquela. Okay? Porque as linhas estão mais empacotadas, né? Estão mais próximas umas das outras. Tá? Essas conversões aqui são parecidas com o que a gente usava lá no caso de campo elétrico e campo magnético. Né? As regrinhas eram parecidas, só que em outro contexto. Tá? Aqui é para fluidos, né? Escoamento de fluidos. E aí, gente, então, um outro conceito que vai ser importante para a gente é o conceito de vazão de fluido, né? Ou seja, a quantidade de líquido que está passando por segundo em cada região do encanamento. Tá? Para ilustrar esse conceito, para definir algumas coisas, eu vou precisar do seguinte experimento. Né? Digamos que eu estou observando, né, esse cano aqui está totalmente preenchido com líquido, tá? Então, em um determinado instante de tempo, eu vou observar essa região aqui do encanamento e essa outra região aqui, tá? Esse A1, essas duas áreas aqui, tem o valor A1
e essas duas áreas aqui têm o valor A2. É a área da seção transversal do meu encanamento, né? Aqui, essa área é menorzinha do que essa, né? Menor do que a outra, tá legal? Então, olha só, gente. Eu estou observando essas duas porções aqui do meu fluido. Depois de ΔT segundos, né? Onde ΔT é um número pequeno, bom, eu sei que essa quantidade de líquido que está contida nessa porção aqui do fluido vai se deslocar para a direita. E a outra massa de líquido que estava aqui do lado esquerdo vai ocupar o lugar dela, né? No mesmo intervalo de tempo, essa massa de líquido que estava contida nessa região vai se deslocar para a direita e uma outra porção de fluido que estava aqui fora vai preencher o lugar dela. E assim sucessivamente, né? Então, a cada ΔT segundos, eu tenho líquido passando por aqui e no mesmo intervalo eu tenho líquido saindo de lá. Pela conservação da massa, conservação de matéria, a quantidade de litros de água, né, de litros de fluido que está passando por aqui, tem que ser a mesma quantidade que está saindo de lá, né? Não pode estar chegando mais líquido do que está saindo. Porque senão, por exemplo, se aqui tivesse chegando 10 litros de água por segundo e aqui está saindo 8 litros de água por segundo, então esse déficit de 2 litros, para onde que esse líquido estaria indo, né? Eu não posso destruir líquido do nada, a não ser que se eu tivesse uma perfuração aqui nesse encanamento, né? Ou alguma coisa do tipo, se esse cano aqui tivesse furado, aí é claro, né? A quantidade de líquido que sai é diferente da quantidade que entra, né? Mas, desconsiderando isso, a quantidade de líquido tem que se conservar em cada porção do fluido, né? Pela conservação de massa. Então, olha só, num certo intervalo de tempo ΔT, a quantidade de massa de líquido que está passando por essa região 1 aqui, ó, tem que ser igual à quantidade de líquido que está saindo da região 2. A água que entra, a quantidade de massa que entra tem que ser igual à quantidade que sai, né? Esse ΔM1 é esse volume de líquido aqui e o ΔM2 é essa massa de líquido ali, né? Então, ΔM1 vai ser a densidade do líquido vezes o volume dessa região. O que é o volume disso aqui, gente? O volume vai ser a área, A1, vezes o tamanhozinho dessa região aqui, ó. Como eu estou pegando um intervalo de tempo ΔT pequeno, né? Então, essa distância aqui, ó, é simplesmente a velocidade do líquido que está passando por essa região vezes o ΔT. Estou pegando um ΔT pequenininho. Então, essa distância aqui, ó, é praticamente uma linha reta, né? Então, eu vou ter velocidade vezes ΔT. Então, ρ vezes área vezes... aqui eu estou pegando densidade vezes volume, né? Então, é densidade vezes... O que é volume? Área da base vezes esse comprimento aqui, ó. Então, densidade vezes A1 vezes V1 ΔT. Ok? Aqui, ó, densidade. Isso aqui é o volume. É o volume. Aliás, esse V, eu vou colocar ele minúsculo, só para não confundir com o V de volume. Esse é o Vzinho de velocidade, tá? Aqui eu vou colocar Vzinho minúsculo. Aqui também. E aqui também. O V minúsculo é velocidade e o V maiúsculo é volume, tá? Então, densidade vezes volume é a massa de líquido que está contida nessa região. O que é o volume? A área da base vezes esse comprimentozinho aqui, né? Como se fosse um cilindro, um cilindrinho, né? Com a área da base e a altura dele é igual a V ΔT. Tá? E a mesma coisa para o outro lado. O que é a quantidade de massa que está saindo dessa porção aqui do encanamento? Vai ser a densidade do líquido, que é a mesma, né? O líquido é incompressível. Densidade vezes volume, que é a área dessa região aqui, que vai ser o meu A2, vezes essa alturazinha aqui, ó. Como eu estou pegando o ΔT pequenininho, esse camarada, essa separação aqui é uma linha reta, praticamente, né? Um segmento de reta, de comprimento V2 ΔT. V2 vezes ΔT.
O fluido é incompressível, então essa densidade aqui vai cortar com essa. O intervalo de tempo ΔT vai cortar também. Então eu vou ter uma grandeza, pessoal, que se conserva. Olha só, área vezes velocidade nessa região é igual a área vezes a velocidade naquela região. Essa grandeza, área vezes velocidade, num determinado ponto do encanamento, é o que a gente chama de vazão do fluido. Então a gente vê que aqui eu peguei esse ponto e esse, são dois pontos, é um par de pontos qualquer desse encanamento, né? Então esse produto, área vezes velocidade, é sempre constante. E isso vem da conservação de massa. Então isso implica que o produto, área do encanamento, vezes a velocidade com que o líquido está passando numa determinada região do encanamento, isso é o que a gente chama de vazão, e isso é uma constante. Isso tem que ser uma constante para garantir a conservação da massa em cada parte do escoamento. Tá legal? E em unidades, a gente vê que unidade, isso aqui a vazão a gente representa pela letra R. Tá? Então a gente vê que a unidade de R é unidade de área é metro quadrado. Unidade de velocidade é metro por segundo. Ó, gente, então a vazão é o quê? Vazão é metro cúbico por segundo. O que é metro cúbico, gente? É volume. Então a vazão, ela me dá a quantidade de metros cúbicos por segundo que está passando em cada região do meu encanamento. E essa grandeza tem que ser a mesma em todos os pontos, para garantir a conservação da massa desse fluido incompressível. Tá ok? Então a vazão, né? Isso aqui é volume por unidade de tempo. Então essa igualdade, né? A vezes V é uma constante, a gente chama de conservação da vazão do fluido. Nada mais é que uma consequência da conservação de massa de fluido. Tá? Então vamos aplicar essa definição para uma situação prática aqui. Né? Aqui eu tenho o seguinte, nesse exemplo, quando você abre lá uma torneira, né? E aí você deixa a água lá escoando, e aí a água ela forma aquele filetinho de água, né? Desde a torneira até a pia da cozinha lá, por exemplo. E aí a gente percebe uma coisa interessante, né? A gente consegue perceber melhor quando a distância, né, entre a torneira e a pia é grande, né? A gente consegue ver o seguinte, que à medida que a água se desloca, né, aqui ela sai da torneira e vai escoando para baixo, né? Sob a ação da gravidade, né? Então, à medida que essa água aqui, esse tubo de corrente aqui vai descendo, ele vai afunilando. Então, aqui, ó, esse A0 que eu estou representando é a área aqui da torneira, a área de saída aqui da torneira. E esse filetinho de água, à medida que ele vai caindo, ele vai afinando. A gente percebe isso na prática, né? Isso é mais perceptível quando essa altura aqui, ó, ela é grande, tá? Então você vê que a água vai virando um filetinho, né? Por que será que acontece esse afinamento do fluxo de água, né? Daquele tubinho de corrente de água, tá? Então, essa é uma das perguntas, inclusive, né? Por que a área desse tubo de corrente de água, a área final, é menor do que a área inicial, tá? E depois ele pede para a gente achar uma expressão para essa área final, em termos do A0 e do H, tá? Essa é uma das perguntas que ele faz. Então, gente, olha só. Esse afinamento aqui, ó, ele vai acontecer justamente por causa da conservação da vazão. Olha só, eu sei que em qualquer parte do escoamento, o produto área vezes velocidade tem que ser uma constante. À medida que a água está descendo, à medida que a água está fluindo por aqui, devido à gravidade, ela está ganhando velocidade, certo? Então aqui embaixo, ó,
a velocidade do líquido é maior do que em cima. Quanto maior a velocidade, menor a área do tubo de corrente, para poder conservar a vazão. Então, na letra A gente tem o seguinte, ó. Como o produto área vezes velocidade é igual a uma constante, para conservar a vazão, né? Isso implica, como A vezes V é uma constante, temos o VF, a velocidade final, aqui eu vou colocar o V minúsculo, né, para manter a coerência aqui. Aqui é o V final, minúsculo, e aqui o V inicial. Então, como a velocidade aqui embaixo é maior do que em cima, como o V final é maior que o V inicial, para manter a igualdade, isso implica que a área final tem que ser menor do que a área inicial, né? Quanto maior a velocidade, menor a área, né? Para conservar a vazão. Tá? Então, simplesmente consequência da conservação da vazão. E aí, na letra B, ele pede para a gente achar uma expressão para a área final em termos das outras coisas do problema, né? Então, vamos ver como é que isso funciona. Vamos terminar isso aqui. Então, letra B agora. Se a gente lembrar, pessoal, um pouquinho lá da cinemática, né, lá da Física 1, a gente vai lembrar que esse movimento aqui, ó, a partir do momento que a água sai da torneira, eu tenho um movimento do tipo queda livre, né, que é um movimento com aceleração constante, sob a ação da gravidade. Então, eu consigo relacionar as velocidades final e inicial com a altura, com a distância percorrida, né? Se a gente lembra lá da equação de Torricelli, lá da cinemática, eu vou ter o seguinte, né? Que a velocidade final ao quadrado do meu movimento é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, no caso é a gravidade, né? Vezes o deslocamento, que no caso é h. Né? Então, V final é igual a V02 mais 2GH. Ou seja, o V final é igual à raiz disso. Né? Isso aqui veio, equação de Torricelli. Série da cinemática. Equação que envolve as velocidades final e inicial de um movimento uniformemente acelerado e envolve também a distância percorrida, né? Sem envolver o tempo. Tá legal? Então, V final é igual a isso aqui. Então, pronto, dá para achar agora o que eu quero. Eu sei que pela conservação da vazão, a área final vezes a velocidade final é igual à área inicial vezes a velocidade inicial. Né? Então, a área final vai ser o quê? A0, V0, que são dados do problema, né? O A0 é a área de saída da torneira. O V0 é a velocidade de saída. Então, eu vou ter A0 vezes V0 dividido pelo V final, que é a raiz de V02 mais 2GH. Né? Se eu quiser trabalhar um pouquinho aqui essa expressão, né, só para deixar ela mais simples, eu posso fazer assim, eu vou ter A0 vezes V0 dividido por raiz. Se eu colocar o V0 quadrado em evidência, eu vou ter o seguinte, né, eu vou ter aqui V02, colocando ele em evidência, eu vou ter aqui 1 mais 2GH sobre V02. Raiz de V02 vai ficar V0 e ele vai cortar com o de cima, né? Então, a área final vai ficar, então, A0
que é a área inicial, né? Dividido pela raiz, né? Aqui, ó, raiz de V02, ele vai sair para fora aqui. E aí vai ficar V0. O V0 vai cortar com o de cima. Então vai ficar no numerador o A0 e no denominador 1 mais 2GH sobre V02. Ou seja, né, como esse denominador aqui é um número maior do que 1, né, a raiz de um número maior do que 1 vai dar um número maior do que 1, né? Então eu vou ter que a área final vai ser o A0 dividido por um número maior do que 1. Então isso significa que o A final, isso implica que o A final é menor do que o A inicial. Justamente, né, que é o que a gente observa. Né? Esse afinamento do tubo de corrente de água à medida que ele desce, né, sob a ação da aceleração gravitacional. Tá? Só para fechar esse vídeo aqui, gente, um outro exemplo também, quando eu tenho escoamento horizontal, e que a gente percebe na prática, né, é o caso de mangueira de jardim. Né? Quando você aperta a ponta da mangueira do jardim, você vê que a velocidade do fluxo, o fluxo, né, de água, ele aumenta de velocidade. Isso pelo seguinte, né, quando você tem o pedaço lá de mangueira retinho, a água está escoando por aqui, ó, toda com a mesma velocidade. Né? Agora, quando você chega aqui na extremidade da mangueira e aperta a ponta de saída dela, você vai ter o seguinte, né? A gente vai ter uma restrição, né, na área de saída no caso da mangueira. Então você vai ter uma coisa assim, né? Você vai ter isso aqui, ó. Então você vai ter que a ponta de saída da mangueira tem uma área A final, né? E essa área aqui, ó, que é do restante da mangueira, né, que está ligada lá na torneira, essa área aqui é o meu A0. E aqui você tem um fluxo, um tubo de corrente, né, passando por aqui. Então a gente vê o seguinte, pela conservação da vazão, olha só, A vezes V é uma constante. Aqui a área é grande, então a velocidade é pequena. Aqui, ó, na saída da mangueira, a área é pequena, então a velocidade tem que ser grande. Né? Por isso que você consegue projetar, né, aquele fluxo de água cada vez mais longe quanto mais você aperta a extremidade de saída da mangueira. Isso tudo é consequência da conservação da vazão. Né? Pelo desenho, a gente vê aqui que as linhas de corrente, quando elas passam por aqui, né, elas ficam mais pertinho uma da outra do que nessa outra região. Então, de fato, né, aqui na saída da mangueira, a água está fluindo mais rápido do que aqui. Né? Que a velocidade é pequena, aqui a velocidade é grande. Ok? Isso para o caso de escoamento horizontal. Tá legal? Então, beleza, gente. Aí no vídeo 34 a gente dá sequência então no estudo da aerodinâmica.